Mas uma coisa, eu acho que a publicidade, ou mais do que isso, propaganda e marketing, como uma forma de pensar a realidade, e muito nessa interface com o entretenimento, na minha visão, está em decadência. Ao contrário do que muito se diz por aí. Tudo é marketing, eu não acho. Eu acho que o contrário está acontecendo. O mundo está cada vez mais quantitativo, porque evidentemente a gente está cada vez mais trabalhando com algoritmos, com regras de pensamento e aplicação prática desse pensamento através de software, e consequentemente a gente está cada vez menos ligados à ideia da narrativa original. Esse papo de hoje tudo é storytelling, para mim é a maior bullshitagem. É o contrário. Você tem um monte de storytelling que é igual, portanto que não vale nada, dado que não tem ruptura nenhuma do sistema de expectativa das pessoas, e do outro lado quase nenhuma narrativa original, narrativa que toma o tempo mental necessário para as pessoas processarem, entenderem, se emocionarem. Isso que eu acho que é o grande desafio hoje em dia do ponto de vista da comunicação. Pensando até como colunista, eu escrevo no Domingo Sim, um Não, na Folha de São Paulo, na Ilustríssima. Então é o espaço para as pessoas que vão pensar o texto. E eu fico muitas vezes mais de um mês na pesquisa do texto e tudo mais, com a mesma seriedade de um paper científico. Isso aqui com uma escrita para jornal. E mesmo num espaço como esse, eu tenho que dar uma simplificada forte por essa questão. Porque há uma perda do hábito de você ficar imaginando aquilo. Você escreve uma frase que tem uma brincadeira, um duplo sentido, uma coisa. A chance dela ser mal lida é tipo ironia na internet, entendeu? É tão grande. E não é porque as pessoas são burras, não. É porque essa prática de você ficar lá uns segundinhos pensando, ela tá em declínio. Isso aí acho que impacta bastante a natureza da comunicação hoje em dia, né? Que é uma outra discussão, mas eu acho que se coloca em cima da anterior sobre como construir a criatividade. Perfeito. Você tem que construir, mas você tem que usar mais a denotação do que a conotação. Você tem que ser um pouco mais literal e mais on the nose, como diz um amigo meu cineasta, sobre como apresentar as coisas. Porque se tiver uma camadinha que, um duplo sentido, a chance de ser mal interpretado vai ser... Principalmente porque na propaganda tradicional, nas mídias tradicionais, as marcas apenas falavam, né? Muito bom. Agora elas conversam. Agora o público não gostou, meu amigo, o pau quebra ali e não é só na resposta, não é só no comentário. É na resposta do comentário, o quanto que teve de resposta em cima. 58 respostas no comentário. Como assim? Like, dislike. Teve uma vez, a gente lançou 2 conteúdos. E aí um conteúdo tinha bombado, tinha alcançado uma audiência maior e tava em alta, sei lá, em 8º lugar em alta. E o outro conteúdo tinha menos audiência e tava em 3º em alta. E aí o artista me perguntou, mas o meu conteúdo deu mais audiência, por que veio parar numa posição inferior? Cara, vamos olhar aqui a taxa de dislike. Engajamento não é só audiência, cara. Engajamento não é só audiência. Infelizmente, deu mais do que 1% de dislike comparado com like. 1% é coisa pra caramba. Esse cara aqui, que alcançou um lugar um pouco acima, teve, sei lá, 0,6% de dislike. Então, antigamente, as marcas, elas provocavam a conversa, mas elas falavam. E a gente conversava aqui entre nós. Agora o pau já quebra na internet e vambora. Não é interessante como os sistemas de votação afetaram nossa maneira de se relacionar com o conteúdo? Como vocês veem isso? Você fala de like e dislike? Agora é like e dislike, né? Não tem mais estrelas nem nada, até porque todo mundo dava 1 ou 5, né? Mas como é que vocês... O que vocês acham? Vocês acham que é positivo? Que não eu sou da teoria de que não tem marketing negativo desde que você tem estômago pra enfrentar e reverter. Boa. Tipo, tá aí o Pablo Marçal, né? Você tem saúde emocional pra suportar isso aqui e reverter, velho? Porque Pablo não vai ser moleza, mano. Ele cresceu no dislike, com like, não importava a reação, ele queria a reação, né? Tanto que ele provocava coisas pra... E ele criou uma rejeição absurda, mas também... Eu tenho uma opinião diferente da sua, tá? Eu acho que o Pablo Marçal, no fundo, nesse momento ele se deu mal. E não se deu bem. Ao contrário, tá todo mundo falando. É óbvio que ele é um forte candidato pra 2026, mas eu acho que ele vai ficar inelegível. Tô fazendo essa aposta em público. Não, se deu mal pelas escolhas, mas a gente não pode... Escolhas políticas, esse a mais, sabe? Sim. Surplus dele, esse excesso. Ali eu acho que ele passou do ponto, exatamente. E aí eu acho que ele vai pagar muito caro. Ele apostou, dobrou a aposta. Mas quem sou eu pra saber? Triplicou a aposta e aí pode ser que ele tenha passado um pouco do ponto. Pode ser, inclusive, preso. Você falou do like e dislike, me fez pensar assim, né? Como essa coisa do like e dislike, pensando agora, criou
uma mania de estar julgando tudo toda isso hora. Que eu queria... Aquele episódio do Black Mirror, lembra? É, tipo aquilo, né? Então você... O julgar toda hora já é uma questão, mas o like e dislike criou uma coisa assim de gostei, não gostei, Jujuba. É, e não é engraçado? Gostei, não gostei, a gente gostei. não ficava gostando e não gostando. Enquanto isso é um barulho pra tu. Aqui dentro, assim, fica gostando, em vez de... A Jujuba é o que é. Cara, eu concordo contigo. Cara, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo, quando a taxa de like é infinitamente maior do que a do dislike, tá tudo de boa. Só te incomoda quando o dislike é maior. Então, assim, falando sobre ficar refém da performance ali e tudo mais, é só quando tá dando ruim, mano. Mas quando tá dando bom, é tudo uma delícia. Opa, tô crescendo pra caramba, calma aí. Mas isso é quando você é o criador, né? Acho que ele tá colocando também no nível da pessoa. No nível de quem vota, no nível de a gente viver toda hora dizendo que é bom, ruim. Só tá votando. Uber, bom, ruim. Isso aqui, bom, ruim. Ah, bom, ruim. O cara te entrega comida e fala. Bom, ruim. Avalia minha Saquei. Cria uma coisa fixa toda hora dizendo bom, ruim. Esse maniquejo, bom, ruim. Gostei, não gostei. Bom, ruim. Bom, ruim. Sabe o que é engraçado? E tem coisa que só como diria Racionais, minha meta é 10, 9,5 não rola. Tipo, ser bom hoje em dia não é mais suficiente, cara. Tem que ser excelente. E aí... Por favor. Não, e aí eu fiz a pergunta pro Murilo do o que é que não mudou nessa trajetória, porque assim, a gente vê inteligência artificial generativa, vê um monte de coisa aí na teoria, mudando os jeitos de criar, de produzir, de fazer novas manifestações artísticas, mas algumas coisas não mudam. Então, a gente vai e volta, mas como o Murilo falou, algumas coisas não mudam. O Murilo ganha a vida dele comunicando, falando, verbalizando. E eu também acabei precisando fazer esse exercício de... a gente trabalha para Netflix, para Paramount, para Globoplay, para YouTube, para Meta, para Warner, Sony, Universal, Som Livre, para UMAP, África, Vaz, um monte de... para Multishow... Tá, mas o que é que não mudou? Contar história. Que legal. Contar história não mudou. E aí você falou sobre se fazer ser entendido. Tem uma máxima assim de não importa muito o que você falou, e sim o que a outra pessoa entendeu. Que na inteligência artificial generativa é fundamental. Você escrever um prompt que a máquina não te entendeu, não vai entregar a imagem que você quer, meu amigo. Não vai entregar a canção que você quer. Então, de uma forma ou outra, vai ficando cada vez mais simples, que você tem que comunicar de um jeito claro, de um jeito fácil de entender. Uma combinação de poucos caracteres. Isso é uma grande verdade. Inclusive, eu escrevi uma série de artigos sobre influência digital e eu estava pesquisando pessoas que falam sobre isso. E aí tem uma menina que é hit, é número 1 naqueles videozinhos curtos, shorts do YouTube. E ela estava dizendo que muitos dos artistas, dos grandes nomes internacionais, usam uma ferramenta que avalia o grau de complexidade ou, na prática, o nível de formação educacional da pessoa que está do outro lado para poder entender, e que o threshold é 5ª série. Aí eu decidi que eu não quero ser um hit no YouTube. Nossa. Ou seja, significa que tem que ser compreendido por uma pessoa até a 5ª série. O que significa que você tem um monte de assuntos que você não pode tratar e ponto final. Sim. Porque eles dependem de uma bagagem e talvez dependem de uma escadinha intelectual que você precisa aplicar ali em segundos para você poder entrar dentro do papo, que simplesmente não está disponível porque a pessoa não viveu aquilo, não leu, não... Enfim. Então são escolhas também que você acaba tendo que fazer, né? Uma coisa que tá me vindo assim, a gente falando aqui, é sobre uma premissa que tá muito enraizada em tudo, que é a premissa de quanto mais melhor. É uma premissa que tá na base, me parece, da economia, né, de tudo, que quanto mais melhor. Da maximização. Tá ruim? Mais melhor, mais melhor. E que isso nem sempre é verdade, né? E então, assim, eu lembrei de uma mulher que ela era meio que uma consultora financeira, cuidava de questão de dinheiro, de sua relação com o dinheiro e tal. Ela falou pra mim que ela atendia pessoas, tipo uma terapeuta de dinheiro, uma coach, sei lá, uma coisa assim. E ela falou que, Murilo, eu quero atender mais pessoas. Encontrei ela num evento assim, eu quero atender mais pessoas, quero aumentar meu impacto mais, eu queria ter muitos alunos, mais. Mas por que tu quer mais? Não é pelo dinheiro, é porque eu quero impactar mais pessoas, quero que a minha coisa... Aí eu falei, vê só, tá dizendo que não é pelo dinheiro, é pelo impacto, tá?
Então, se tiver só um cliente e o cliente for o presidente do Banco Central e tu ajudar essa pessoa a lidar bem com o dinheiro, talvez impacte milhões de pessoas. Genial. Mas tá satisfeito só em ter um cliente? Não, mas então diga direito o que você quer. Diga direito o que você quer. Presta atenção. Pra não ficar se auto-enrolando, né? O que é que você quer mesmo, entendeu? O que é que tá por trás? Do gênio da lâmpada. Era cuidado com o que você pede. Porque senão, eu tomei uma decisão nesse pós-pandemia que hoje em dia eu faço muitas experiências presenciais. Eu era do online. Hoje em dia eu entrego retiros, imersões presenciais para poucas pessoas. A gente tem grupos de 30, 36 pessoas, mas a gente escolheu um público que são líderes empresariais. Um público que, quando você... Aí você pode pensar assim, mas você escolheu o pessoal que já está bem de vida, já está com tudo resolvido, sem problema. Mas essas pessoas impactam a vida de milhares. Quando você ajuda essas pessoas a expandir a percepção da vida, mais autoconhecimento, a parte emocional e tudo mais, isso gera um grande impacto. Então, nos meus números, antigamente eu tenho 10 mil alunos, hoje meus números eu tive esse ano, talvez, 300 clientes esse ano. Antigamente eu tinha 10 mil, 30 mil, 50 mil. Mas tá sendo guiado pelo interno meu, é o que eu quero fazer hoje. Estou achando delicioso entregar coisas presenciais e isso repercute. Então, aí é o que eu falei no começo, de a gente se desidentificar de qualquer coisa externa, caixa que diz eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bom, se tiver tais quantidades, e você conseguir ficar confortável num lugar de que eu faço para menos pessoas, e não quer dizer que isso é menor. Quer dizer que talvez é o que eu tô sentindo. Pode crer. Ouvindo isso que o Murilo tá falando, eu fico lembrando de algumas decisões que a gente tomou. Por exemplo, identificamos que é sobre contar histórias. E aí tanto faz qual que é o formato. Se o formato é dentro de uma música, dentro de um vídeo de uma música, dentro de uma série de ficção, dentro de um longa-metragem. Só que alguns desses projetos levam 2 semanas para fazer, outros levam 4 anos para fazer. Então, no meio do caminho eu quero impactar quantas pessoas, vírgula, eu quero ser reconhecido por quantas pessoas, em qual espaço de tempo. Porque um projeto que leva 4 anos, se tudo der certo, se der errado, você perdeu 8. Que até você vender o outro projeto, receber investimento, desenvolver, produzir, finalizar, fazer o planejamento de marketing e lançar, às vezes passa 8 anos, às vezes passa 10 anos. E aí fica o eu artístico de, cara, não tô sendo reconhecido por todo esse período. Não é só a grana. Eu queria que as pessoas vissem o que eu tava fazendo nesse trabalho, que tem um contrato de confidencialidade. Eu não posso ficar postando todo dia o que eu tô fazendo. Então a gente acaba equilibrando projetos menores para serem lançados no meio do caminho. E aí a cada 4 anos, 5 anos, dá uma porrada de um projeto que tem um orçamento muito maior, que vai levar muito mais tempo para desenvolver e produzir. Então, tudo é sobre contar histórias, mas em qual formato, em qual tamanho, dependendo do tamanho, leva 4 ou 5 anos para fazer, e aí os vídeos curtos, todos os dias, 3 por dia, 5 por dia, enfim. Não tem certo e errado, é o que a gente quer fazer, como que a gente quer ser reconhecido, né? Só que enquanto tá dando certo, é gostoso de ser reconhecido. Começou a dar errado, opa, vou mudar.